Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Oliveira do canal Gente Tem História. Hoje a gente dá sequência nas nossas correções de questões do SSA, que é o vestibular seriado da UPE, ok? E a gente vai corrigir uma questão que caiu no SSA 3 em 2023, que é a questão 36, ok? Essa questão 36, a gente já percebe de imediato que é uma questão bem sucinta, né? Ela não é uma questão extensa. A gente vê que questões assim são comuns no vestibular seriado da UPE. E ela diz assim: leia o texto a seguir. A televisão foi implantada no Brasil por iniciativa do jornalista Assis Chateaubriand. Em 1950, Chateaubriand era o proprietário do que se pode considerar o primeiro império da comunicação no país. Diários e emissoras associadas, uma empresa que incorporava vários jornais como o Diário da Noite e Diário de São Paulo, revistas como o Cruzeiro e emissoras de rádio como a Rádio Tupi. Ok? Qual é o principal impacto sociopolítico do evento descrito? Vejam só. Então eu preciso analisar aqui qual é o impacto sociopolítico desse evento. Que evento é esse, professor? Esse evento aqui é o império, né, o primeiro império da comunicação no Brasil. Ok? Deixa eu refazer essa linha aqui para vocês. Então eu tenho aqui, né, esse evento descrito que pode ser considerado o primeiro império da comunicação no nosso país. Então esse é o evento descrito, ok? E esse império aqui, né, estava a cargo aí do jornalista paraibano Assis Chateaubriand. Letra A, ela nos diz o seguinte: engajamento político mediado pela nova tecnologia. Vejam só. O engajamento político, ele acontece mediado pelo avanço tecnológico, principalmente dos meios de comunicação. Sim, a gente vê isso hoje, principalmente, né, os políticos, né, as relações, as situações políticas, elas sendo veiculadas, né, as ideologias políticas, através das mídias sociais, das redes sociais. Então, hoje, todo político, praticamente, ele tem um Instagram, ele tem uma rede social para se comunicar com seus eleitores, ok? E não só com os eleitores, né, mas praticamente com o país inteiro, o estado, né, o município, independente da esfera, né, inclusive até o próprio planeta inteiro, né? Então, uma notícia veiculada aqui rapidamente, ela chega em qualquer parte do globo, beleza? Porém, a gente não está falando, né, desse tipo de impacto sociopolítico de maneira mais enfática na questão, né? A gente quer saber aí sobre essa consolidação, tá, de vários meios de comunicação centralizados ou monopolizados por um único indivíduo, no caso da questão, beleza? Então, esse engajamento político ele acontece, mas não está ligado a esse monopólio midiático, né, de forma mais enfática, ok? Então, a letra A ela não está, né, correta de acordo com o que é solicitado na questão. Letra B, ampliação cultural e acesso à informação igualitária. Veja só, a gente sabe que o desenvolvimento midiático, ele sim, né, ele vai aí fazer com que haja uma ampliação cultural, né, porque as pessoas elas vão ter acesso a informações. Essas informações muitas vezes elas vêm veiculadas ou elas vêm através de questões como filmes, como músicas, né, como peças, como palestras, enfim, conhecer sobre uma cultura específica através de um documentário, através de uma matéria jornalística. Então a comunicação ela sim amplia essa questão desse repertório cultural, né, tem essa ampliação cultural, só que aí não está falando necessariamente disso na questão, lembrando que ela quer saber sobre qual é o impacto sociopolítico, né, de um indivíduo controlar, né, uma grande parcela dos meios de comunicação de um país, né, em linhas gerais é isso. E, além de não estar falando sobre essa questão da ampliação cultural, a gente percebe também esse acesso à informação igualitária, né? A gente percebe que tem dois pontos aí importantes. O primeiro, a informação ela não é igualitária porque nem todo mundo tem acesso a essa informação. Tá? Nem todo mundo tem os meios necessários, tá? Seja uma TV, seja um sinal digital, seja um aparelho, né, que tenha lá streaming, seja um celular, né, para você estar ali conectado nas principais notícias veiculadas na mídia digital, ok? E também as informações elas vão atingir as pessoas de formas diferentes. Isso aí vai ser considerado as questões socioeconômicas daquele grupo, as questões socioculturais, sociogeográficas. Então, a gente sabe que essa questão de informação igualitária, né, ela chegando aí a todos e da mesma forma, né, com o mesmo contexto e importância, é uma questão utópica, né? Então, a gente percebe, né, que a letra B também não poderia ser a nossa alternativa correta. Letra C, declínio do jornalismo impresso e novos padrões de consumo. Vejam só, a gente sabe que a mídia digital, né, os meios de comunicação, até antes das mídias digitais como o rádio, né, a TV, eles causaram sim um declínio naquela
forma de veicular notícias e informações, que eram as notícias, as informações impressas. Porém, mesmo isso sendo uma constatação, né, lógica, e isso também criando novos padrões de consumo, porque o jornal vai ser trocado ali pelo telefone, pelo rádio, pela TV, mas isso aí não está ligado ao impacto sociopolítico do monopólio nas mãos de um indivíduo. Então, a letra C também não está correta, né? Letra D. Concentração do poder midiático nas mãos dos conglomerados. Então vejam só, aqui já está falando sobre o que a questão me pede, porque ela está falando sobre o impacto sociopolítico, né? Qual o impacto social e político que um império da comunicação, controlado aqui na questão por um indivíduo, que era o Assis Chateaubriand, ele tem na sociedade. Concentração do poder midiático. Por quê? Se eu tenho uma única pessoa, um pequeno grupo de pessoas ou de empresas controlando os principais meios de comunicação, eu de certa forma vou controlar, eu vou mediar a informação que é passada, né? O Assis Chateaubriand, a gente percebe aí que no texto ele tinha emissoras associadas, ele tinha jornais impressos, ele tinha revistas, ele tinha emissoras de rádio. Então ele conseguia, né, mediar ali, controlar de certa forma as informações que chegavam à sociedade, independente do meio no qual ela fosse veiculada, né? A notícia, independente da forma que a notícia fosse dada, Assis Chateaubriand ali, né, o Assis Chateaubriand, em 1950, ele estava no meio dessa imersão midiática, vamos dizer assim, porque ele controlava, ele estava ali participando de tudo, ok? Ele tinha várias empresas em vários setores de comunicação. Então, a letra D é a alternativa correta, porque justamente ela fala sobre essa concentração do poder midiático nas mãos dos conglomerados, né? Esses conglomerados aí podem ser pessoas, empresas, e no caso aqui a gente até trata, né, na segunda linha do texto de apoio aí, trazido pelo anunciado, que fala que a gente pode considerar como o primeiro império da comunicação no Brasil, né, no país. Ok? Então está falando sim aí sobre a concentração do poder midiático nas mãos dos conglomerados. E a alternativa correta é a letra D. A letra E diz o seguinte: redução do controle governamental e surgimento de vozes diversas. Se eu estou falando que os meios de comunicação estão centralizados na figura ali do Assis Chateaubriand, então necessariamente as vozes diversas aí não são tão plurais, né? São vozes que ele permite. Então, independente do rosto que está ali falando ou levando a notícia, por trás tem um indivíduo, né? Um grupo de indivíduos. Então tem uma monopolização ali. E redução do controle governamental poderia sim estar associado, mas a gente sabe que as empresas elas têm as cotas que elas vendem para os governos, né? Mas isso aí também não vai estar muito ligado ao que o texto pediu. Então a letra E também não poderia ser a nossa alternativa, ok? A alternativa correta é a letra D. Então a gente vai perceber que as questões do SSA, muitas questões, né? A gente já tem vários vídeos aí de questões corrigidas com vocês, elas tem esse costume, assim como essa questão, né? Vamos dizer que é quase um hábito do SSA trazer questões mais diretas, né? E que dependem de um conhecimento, né, contextualizado sobre uma situação específica, mas que o texto de apoio ele nos dá muito, né, do que a gente precisa procurar na alternativa. Então muitas vezes vocês perceberam aí nas explicações que eu dei que essas alternativas, muitas delas poderiam ser interpretadas de certa forma como coerentes, mas quando o texto traz a questão de um império da comunicação e o enunciado termina nos provocando para que a gente identifique qual é o principal impacto sociopolítico, ele já diz assim, ó, é isso, muita coisa tem a ver, mas o foco é esse. Então, a gente precisa estar muito ligado nessas questões. Ler com calma o texto de apoio das questões, né, os trechos, as tirinhas, a interpretação de imagens que são trazidas e entender exatamente o que o enunciado está pedindo. E se você puder riscar lá na prova, para deixar bem evidente, para que quando você esteja respondendo, você consiga visualizar aquilo que de fato está sendo pedido, é excelente, porque aí você acaba não perdendo o foco. Ok? Do que está sendo pedido na questão. Porque às vezes a gente lê uma alternativa e diz, essa tem a ver, é essa. Mas teria a ver, porém, em um outro contexto. Ok? E não está de acordo com o que a questão pediu. Espero que vocês tenham gostado da correção da nossa questão de hoje. Não deixem de se inscrever, ativar o sininho e também nos seguir nas outras redes sociais. A gente está lá no Spotify, certo? Assim como também estamos na página do Instagram. Ambas, Oxente Tem História. Ok? Forte abraço!